Você sabia que a diferença entre sucesso e prejuízo em opções binárias pode estar na leitura correta dos candles? Se você já teve dificuldades em identificar se o preço vai retrair ou se ele vai reverter, essa aula é para você. Hoje eu vou te revelar como destrinchar o segredo dos candles e dominar as retrações e reversões para fazer entradas cirúrgicas no mercado. Se prepare para entender o que realmente move o mercado e como evitar aquelas entradas frustrantes. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a tropa da consultoria Astrum desvendar o mundo do Price Action. Bom, tropa, a gente vai fazer as análises aqui, tá? Um pouco mais profundo do que eu tava fazendo antes. Agora, na consultoria, na verdade, a gente vai focar bastante em vocês absorver o máximo de tempo de tela que vocês conseguirem. Então, toda a movimentação que acontecer no mercado, todos os indicadores que eu tô utilizando aqui, o que é cada coisa, tudo isso a gente vai estar passando para que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo e aplicar depois, sem necessariamente usar as nossas operações ao vivo como modo de você tá conseguindo fazer grana. Eu quero ensinar você a pescar, entendeu? Não te dar o peixe. Então, assim, aqui nas operações ao vivo, óbvio que a gente vai pegar a operação que vai dar win, também operações que vai dar loss, que faz parte. Mas o principal nas operações ao vivo é te ensinar a operar, é te ensinar a pegar a visão que eu tenho sobre o gráfico, entendeu? Então, esse é o maior objetivo. Então, qualquer dúvida que vocês tiver, eu não entendi direito por que você pegou nessa região. Cara, vocês têm total liberdade para qualquer momento mandar uma mensagem no chat, falar, eu não entendi essa parte, eu vou voltar e vou explicar novamente. Estamos combinado nisso? Quem já participou da minha mentoria individual ou até mesmo a mentoria em grupo, tudo que vocês não entenderam, eu volto, eu explico quantas vezes for preciso. Então vamos para cima, ó. Eu já tô aqui com o meu indicador aberto e aqui no meu indicador eu já tenho as configurações que eu utilizo normalmente no meu dia a dia. Aí eu tenho o meu template aplicado aqui, que tem as regrinhas dele. Nesse momento aqui, a gente não vai falar especificamente da configuração do meu indicador. Nesse primeiro momento, a gente vai entender a movimentação do mercado e as regiões que é interessante e as que não são interessantes para a gente estar trabalhando, tá? Aqui nesse momento está acontecendo um cenário muito legal em dois ativos aqui especificamente, o GBP-USD e o GBP-JPY, que é o que? A questão de não pegar a entrada quando a gente tem uma vela de reversão. Por mais que ela respeite, às vezes, na maioria, ela vai fazer o rompimento. Então, ó, vou dar um zoom aqui nos dois ativos, ó, e a gente vai ver, ó, que aqui, ó, no GBP-USD tinha linha de tendência, tinha região de preço redondo, né, tinha várias coisas. Porém, no M15 ele vem fazendo uma reversão. Então, o que que seria essa reversão? Ó, essas três velas que estão aqui, ela compõe uma vela de M15. Se vocês olharem no fundo do gráfico, tem uma silhueta. Essa silhueta é da vela de M15. Então, se eu passo para M15 aqui, ó, eu consigo ver que no M15, ó, é uma vela de reversão. Tá vendo que ela estava aqui embaixo e agora ela está subindo? Então isso é uma vela de reversão. Com o meu indicador eu já consigo prever ela sem passar para o M15. Então aqui, ó, eu tô vendo que ela deixou um pavio aqui embaixo e subiu tudo. Então quando é na última vela, fechamento de M15, ela vem fazendo uma reversão, eu costumo evitar de pegar a operação. Vai ter momentos que eu vou pegar? Raros, tá? Para eu pegar numa última vela aqui, fechamento de M15, tem que estar dentro dos meus padrões. Normalmente é na retração. Quando é pullback, tem que ser um pullback muito específico, com muita confluência e com muita força do mercado para a direção do pullback. Então, nesse caso aqui, ó, eu evitaria de pegar no GBP-USD do mesmo modo que eu evitaria de pegar no GBP-JPY. O GBP-JPY ele também fez uma espécie de reversão. Ó, ele estava aqui embaixo e depois reverteu para cima. Então, eu tinha uma linha de tendência aqui, tinha região de pavio isolado, tinha região de 161.8. E mesmo assim, ó, o gráfico tá querendo romper. Ó, praticamente os dois, o GBP-USD e o GBP-JPY, fechou rompendo, entenderam? Então, movimentação de reversão, esquece, tá, tropa? Esquece, porque a chance de fazer o rompimento é muito grande e aí acaba levando aquele loss, por mais que a região é boa. Então, a gente tem que sempre entender que pra gente ter resultado nesse mercado, a gente não pode ficar bitolado ali acreditando que só a região
Então, quanto mais confluência ela tiver, é o suficiente para estar respeitando a retração ou reversão. Não é bem assim que funciona. A gente precisa da confluência. E qual que é a confluência? A gente tem que andar lado a lado com a movimentação de vela, estrutura do mercado. Isso aí é uma análise, 50% da análise. A outra 50% que é a região. Então, quando a gente tem as duas somadas, aí show de bola. A chance do mercado respeitar é muito maior. Então, por exemplo, aqui, ó, agora o GBP-JPY, que na vela anterior eu falei que não estava tão interessante, agora já passa a ficar interessante. Ó, se eu tiro um pouco menos do zoom do gráfico aqui, ó, dá um zoomzinho aqui, beleza, ó, também, ó. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho região. Ó, ele tá vindo buscar o quê? Uma média móvel. Pouco mais acima, 161.8. Aqui também tem 161.8 com FIBO. E aqui em cima eu tenho uma região com mais confluência. Se ele busca aqui em cima, eu sei que a probabilidade dele maior é de vir para baixo. Por quê? Porque ele já fez um ponto de correção. O mercado aqui traz, olha que estrutura forte que ele vem fazendo de baixo, ó. Forte, forte, forte. Chegou nesse ponto, o que ele tá fazendo agora? Correção, tropa. Então, ele já veio descendo com uma força absurda. Agora ele tá querendo o quê? Fazer correção. Então, onde que é o ponto de correção? Eu tenho o primeiro aqui, onde que o preço está agora. Aqui é o primeiro ponto. E o ponto mais forte que eu tenho é aqui em cima. Então, aqui em cima eu tenho uma região ainda mais forte. Mas nesse momento aqui, ó, nessa linha pontilhada vermelha, junto com essa linha verde, para mim já é o suficiente para pegar uma entrada. Quando eu olho aqui, ó, também tem a confluência, ó. Tem preço redondo, tem 161.8, exaustão e média móvel. A média móvel ela sempre vai servir para a gente como um ponto de correção no time frame superior. Tá? Então, no time frame superior, ela sempre vai ser um ponto de correção. Por quê? Cara, dá pra gente fazer uma aula só falando sobre média móvel. Então não vou me aprofundar muito agora aqui, senão vai ser muita informação na cabeça de vocês e pode acabar confundindo. Mas notem, eu quero deixar essa lição de casa aí para vocês. Notem que sempre quando tem uma média móvel, o preço ele pode se distanciar pra caramba delas. Ele vai vir buscar elas para fazer a correção. Na onde que o preço está brigando agora? Está brigando em cima dessa região de média móvel. Então esse é o ponto de correção. Ele vem numa estrutura forte de baixa, chegou num ponto que ele inverte, então estava fazendo fundo mais fundo que o anterior, ele passa a fazer fundo mais alto que fundo anterior, topo mais alto que topo anterior. Vai buscar o quê? Vai buscar média móvel. Então olha que legal, vocês estão conseguindo captar. A gente está unindo a movimentação do mercado, a movimentação da vela, junto com a região, junto com a zona que a gente vai trabalhar de compra e de venda. Então sempre vai ser essa soma. A gente tem que ter uma região muito boa, porém a gente tem que ter a movimentação de acordo. Por exemplo, aqui o SDCAD, olha isso aqui, ele tá numa alta suprema. Então, porra, eu vou ficar pegando venda aqui só se eu for maluco. Entendeu? Para eu pegar a venda aqui, tem que ter uma região muito forte de trava, onde eu sei que pode ser o ponto de reversão desse preço. Para quê? Para ele vir fazer a movimentação de correção, entendeu? Por que que ele tem que fazer uma movimentação de correção? Porque a estrutura dele tá do quê, tropa? Tá de alta, ó. Impulsão, correção. Impulsão gigantesca. Eu tenho que encontrar alguma zona para ele fazer a correção. Com qual objetivo? O preço ele não faz correção e impulsão aleatoriamente, sem destino. O preço ele sempre vai ter um destino. Qual que é o destino dele? São os alvos que ele quer buscar. Então eu sei que para o alvo de correção, na maioria das vezes, mais de 80% vai ser média móvel. Então eu sei que se ele começa a reverter aqui, ele pode descer, ele pode cair até encostar em uma dessas médias móveis que eu tenho aqui. Ah, ele pode romper essa aqui e buscar essa? Pode. Ele pode romper essa aqui e buscar essa? Pode. Do mesmo jeito que ele pode chegar só nessa primeira e nem buscar as de baixo. Já subir também. Então eu não consigo ter a certeza de qual das médias móveis que ele vai respeitar. Aí o que vai entrar? Vai entrar na confluência. Então, por exemplo, essa primeira média, eu tô vendo que ela tem a confluência com uma 38%. Então, porra, aqui eu já sei que é forte. Mais do que essa que tá isolada, não tem nada, só tem a média móvel aqui, né? Essa do meio. Então a gente sempre vai trabalhar assim, ó, essa de baixo que tá perto da linha rosa. Pô, essa aqui também é mais forte, né? Então a gente tem que sempre ter essa malícia de entender as regiões, entender para onde que o mercado tá querendo ir, beleza? O que que a gente vai fazer? Vamos abrir os ativos direto na corretora e aí a gente vai tá traçando junto para vocês verem o modo que eu vou fazer nos traçamentos aqui no meu gráfico. Vai ficar melhor. Deixa eu passar aqui pro lado. Show. Então vamos lá, ó. No EURUSD, o que que eu faria aqui no EURUSD? Ó, já consigo... Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês pegam um gráfico, tropa, tem gente que fica com o gráfico desse tamanho aqui e não enxerga nada, né?
Tira o zoom pra você entender como que tá a movimentação dele. Você pode fazer até isso aqui, ó, se você quiser. Vem aqui embaixo em período, coloca, por exemplo, um dia. Aqui você vai ver o começo do gráfico. O começo do gráfico tá onde, tropa? Ó, vamos traçar uma linha aqui da onde que o gráfico começou, ó. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui começou as velas, né? Então ele subiu um pouco, desceu, ficou lateral. Como que eu sei que ele tá lateral, tropa? Ó, macete de identificar que muita gente apanha também, é de identificar a tendência do gráfico. Essa linha do meio, vamos colocar ela como linha de referência, tá? Eu vou trocar a cor dela só para vocês entenderem. A do meio é a linha de referência. O que é a linha de referência? É quando eu coloco aqui no período de um dia, é onde o gráfico começou a se movimentar. Então ele começou aqui, desceu até aqui embaixo, subiu até aqui em cima. Ó, olha o que ele ficou durante, sei lá quantas horas que a gente tem aqui, né? Das 9 até a meia-noite, mais ou menos, ó. Das 9 da manhã à meia-noite, esse gráfico ficou praticamente lateral. Depois, o que ele fez aqui? Engatou numa tendência de baixa. Então é simples para entender qual que é a tendência do mercado. Se ele estava aqui em cima e agora ele está aqui embaixo, ele está trabalhando no quê? Ele está trabalhando numa forte baixa, tá? Então as operações que a gente vai pegar vão ser operações mais voltadas para a venda, tá? Então a gente sempre vai ficar mais atento na parte da venda, certo? Então, beleza. Se eu sei que é nas vendas, vamos ver agora as regiões para a gente estar traçando suporte e resistência. Como que eu traço suporte e resistência? Eu faço aquele macete lá que o pessoal faz, passo para 1 hora, pego aqui as últimas velas de 1 hora, as 3 últimas. Normalmente o pessoal faz isso. Cara, esquece, eu não faço isso não. Não é errado fazer isso, mas eu não gosto de traçar dessa forma porque eu fico muito limitado à movimentação do H1. Às vezes o que deixou esse pavio aqui foi um pico de vela, depois voltou e ficou travado aqui nessa zona de baixo, não essa aqui que deixou o pavio do H1. Então a melhor forma de traçar regiões de suporte e resistência são traçar ele diretamente no time que você vai operar. Se eu vou operar no M5, eu vou traçar as regiões direto no M5. Se eu vou traçar no M15, eu vou operar também nesse time, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu estou olhando para M5, coloco meu gráfico em M5 e vou encontrar as zonas onde o preço segurou. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, as últimas 3 horas, o gráfico ele vai ficar com zoom um pouco maior. Aqui eu sei que o gráfico não conseguiu romper essa zona, olha quantas vezes ele bateu e segurou. Então é uma zona de resistência. Aqui embaixo eu tenho uma zona que o preço segurou no suporte. Então ele bateu, retraiu, segurou, segurou, segurou. Essa próxima vela, ó, ela rompeu, mas ela rompeu bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Onde eu tenho outra zona aqui que eu conseguiria pegar um suporte que foi rompido e virou resistência. Aqui, ó. Ó, aqui o preço bateu, retraiu, fechou em cima, tá? Macete que a gente vai falar mais pra frente. É como operar reversão. Fechou cheio em cima de zona forte de suporte e resistência, a próxima reverte. Depois rompeu, ó, segurou, ficou dentro desse canal aqui, ó. Fechou cheio. O que eu falei? Fechou cheio, a próxima reverte. Plau, subiu de novo. Segurou, 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 fez um rompimento dessas duas zonas. Aqui, nesse 50% dessa vela de força, normalmente a galera gosta de operar o pullback. Então, por exemplo, bem no meio dela aqui, eu não sei onde exatamente é o meio, mas vamos supor que seja aqui, ó. Então a gente tem a operação de pullback. A gente poderia pegar, por exemplo, aqui no pavio isolado, que essa vela aqui do meio deixou? Poderia também, tá? Não é errado. Então aqui, ó, a leitura continua, ó. Veio para baixo, rompeu, pullback, continua caindo, tá? Aqui agora a gente tem mais um macete interessante. Lembra que eu falei para vocês? Aqui a gente vai pegar agora, tropa. Vamos ver se vocês estão atentos. Vocês estão atentos no que eu vim falando lá no comecinho, quando eu tava mostrando o indicador. Vocês acham que aqui é um lugar bom para pegar uma venda? Lembrando que o mercado tá caindo, a gente tá com força de baixa e tudo mais. Aqui é um lugar bom ou não para pegar uma venda? Felipe matou a charada, tropa. É isso, ó, a terceira vela de M15. Então aqui é fechamento de M15, esquece pegar a venda aqui, a região pode estar bonita, igual eu falei para vocês, é sempre a confluência, Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a movimentação de baixa, eu tenho o gráfico deixando bastante pavio, beleza, tudo isso positivo a minha entrada, só que aqui é o fechamento de M15, é a última vela. Se eu pegar aqui o meu indicador, ó, vamos dar um zoom, olha aqui que ele tá fazendo no M15, tropa, vocês conseguem ver o M15 aqui no fundo? Então ó, o M15 veio para baixo, buscou essa zona aqui e o M15 está retraindo.
Então a retração do M15, ó, vou passar para M15. Olha aqui o pavio embaixo que esse M15 está deixando, tropa. Olha isso aqui, é muito grande. Então o que acontece? Eu tenho que ficar muito atento para pegar na última vela de M15. Eu só vou pegar a retração no M15 quando ela for a favor do M15. Então no fechamento aqui no M5 eu só pego se ela for a favor do M15. Nesse caso ela não está a favor do M15. Ela está retraindo no M15. Então eu teria que pegar o quê? Teria que pegar uma compra aqui embaixo para ir junto com o M15. Se eu pegar uma venda aqui, eu vou entrar num cabo de guerra. Por quê? Porque no M5 eu tô querendo que ele desce, só que no M15 ele tá subindo. Entenderam? Conseguiram captar esse macete? O foco da nossa aula de hoje vai ser isso, ó. Esse loss aqui muita gente ia tomar, né? Muita gente ia entrar aqui e pegar esse rompimento. Pode ser que agora no final ela derreta e volta para baixo? Pode. Mas a maioria das vezes, cara, não vai, tá? Na maioria das vezes não vai, ela vai romper. Então, quando a gente está trabalhando no mercado de renda variável, a gente tem que trabalhar com porcentagem. Então, a gente sabe que nada é 100%. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui é um macete que tem uma alta assertividade, mas isso não quer dizer que a gente nunca vai tomar loss se a gente evitar esse filtro ou o vice-versa, entendeu? Vamos supor, se um operacional aqui tem 80% de assertividade, tem os outros 20 também que sobra, certo? 80% das vezes ele dá certo, mas tem as 20 que não. Então, nesses 20 que não pode ser, uma hora ou outra que ele vai estar respeitando aqui e você vai falar, putz, fiquei de fora aqui por causa do filtro e respeitou. Mas é na minoria das vezes que ele vai respeitar. Na maioria das vezes ele vai romper. Então, para você ser consistente, você tem que fazer aquilo e na maioria das vezes vai dar certo. Então aqui nesse caso, ó, qual que é o macete para você identificar quando é a última vela do M15? Cara, primeiro pelo relógio, que ele vai terminar sempre de 15 em 15. Então, por exemplo, aqui, ó, ele começou às 7h40, vai fechar às 7h45. Então eu sei que é o finalizamento. O próximo é olhar o bloco. Tá vendo que o bloco aqui, quando eu dou zoom no máximo, ó, ele tem umas linhas aqui, ó. Essa aqui é a última, entendeu? Ó, vou dar um print aqui pra vocês enxergar melhor, ó. Aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro bloco. Tá vendo, ó? Os blocos, eles têm 3 velas, ó. Aqui tem outro bloco. Então, ó, tá vendo, ó? Todos eles têm 3 velas. Sempre a última vela do bloco, tá? A terceira vai ser o fechamento de M15. Conseguiram entender? Vamos supor, para olhar aqui, eu não preciso nem do indicador. Só de você bater o olho aqui que você vê os bloquinhos no fundo, você já consegue ver bem. Cristiane mandou. Então tem que olhar o fechamento do time maior antes de fazer a entrada no time menor. Sim, é sempre importante ver isso, tá? Principalmente na última. Nessa última vela aqui é o principal, porque ela pode vir fazer um rompimento. Só que assim, não é só olhar o time. Por exemplo, se eu tivesse uma região boa de compra aqui embaixo e no M15 ele vem esticado, aí é diferente, entendeu? Se eu pegasse, por exemplo, nesse pavio aqui uma compra no M15, perfeito. Vocês não viram o tamanho que fechou no M15? Ó, vou passar para o M15, ó. Então, ó, o M15, ele buscou essa zona aqui de trás, ó, essa zona de suporte, pegou, retraiu, ó, puff, subiu tudo, entendeu? Então, nesse caso, faria sentido, mas contra não. A gente não pode pegar a divergência, pegar um lado para lá, um lado para cá. A gente tem que sempre ir de acordo com a mesma direção, beleza? Cara, dá pra gente ver se tem alguma fibra nessa pernadinha aqui. Aqui, ó, essa região é uma região boa. Para pegar o quê? Para pegar venda. Bem aqui. Olha a confluência que eu falei para vocês. E nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui já é uma zona boa para pegar a venda. Por quê? Porque eu tenho a confluência de uma região de trava ali de trás, né? Onde o preço segurou demais, ó. Então, olha aqui essa região de trava. O preço segurou demais aqui nessa zona, dentro desse canal. E agora, ó, o preço ele veio buscar aqui em cima. A vela anterior já deixou registro que tinha presença de vendedor, né? Porque ela veio e retraiu. Essa aqui também já retraiu bastante. O preço buscou aqui, ó, eu tinha confluência. Eu peguei dessa impulsão que ele fez de baixa e aqui deu, ó, 61.8. Então, eu tinha uma região de correção de Fibo, junto com essa região de trava aqui de trás, que era uma resistência forte, depois rompeu, virou um suporte, depois virou resistência de novo aqui. Então, quando o preço veio buscar aqui em cima, ó, eu tinha essa confluência. Então aqui, ó, é uma zona interessante para trabalhar na venda. Por que que eu julgo essa região ser mais forte do que as outras? Porque ela tinha confluência. Aqui na 50 não tinha nada, né? Não tinha nenhuma região aqui para segurar. Na 38 também não tinha. A de baixo estava um pouco distante. Então, a melhor zona para trabalhar aqui nesse momento seria essa zona de 61.8. E por que que aqui daria uma confluência legal? Porque aqui é a primeira vela do M15. Então lembra do blocos, né? Deixa eu só tirar esse mapa aqui do fundo, vai ficar melhor de enxergar. Aí, ó, ficou melhor de enxergar o bloco agora. Então, ó, aqui eu tenho um bloco de M15, certo? E aqui eu tenho outro, ó. Então, nesse caso, ó, essa aqui é a primeira vela do M15, a primeira vela do bloco.
Então, para mim, tranquilo. Se ela fosse a última vela, mas o mercado tivesse só, tipo, subindo sem fazer reversão, tranquilo também. Agora, se o mercado tivesse descido aqui embaixo, ó, tivesse feito a abertura, a primeira vela do bloco descendo aqui embaixo e depois a outra vinha subindo, e daí chegasse aqui na terceira, eu não pegaria. Porque no M15 ele ia fazer tipo isso aqui, ó. Deixava um paviozão e ia fechar de alta, entendeu? Numa reversão. Conseguiram pegar a visão, tropa? Ó, a Karine já mandou aí. Peguei a visão e a operação. Falando que essa mulherada não perde tempo, não. Isso aí. Vamos. Ó, a Cristiane pegou também, tô falando pra vocês. É isso aí, tropa. Vocês já vão pegando a visão. Que vocês vão ver que as aulas, principalmente assim, eu gosto bastante de fazer ao vivo, cara. Porque não tem nada melhor do que ao vivo pra acontecer as coisas. Porque assim, ó, explicação de slide, beleza, é interessante, a parte teórica é bom a gente ter uma base boa de teoria. Só que o bicho pega na hora que tá na prática. Na prática não tem essa de desenho igual do slide. A movimentação é um pouco diferente, às vezes o pavio que vai deixar é um pavio um pouco diferente. Então é mais importante a prática do que a teoria. Se você tem um pouco de teoria, né, o básico da teoria, só que se tem muita prática, você consegue pegar detalhes que talvez não dá para explicar num slide, entendeu? Questão de movimentação, questão de região, questão de confluência. Tudo isso aqui na prática acontece muito melhor, tá? Uma outra dica, ó, respeitou essa zona aqui de agora, retraiu. Eu não pego de novo. Ó, tá vendo? Respeitando. Ah, beleza, tá retraindo, show de bola. Mas eu não pego mais aqui nessa zona. Essa zona pra mim eu já usei ela. Então, assim, se ele ficar brigando demais aqui, uma hora ele vai romper. Então, aqui, ó, nesse gráfico, eu buscaria já outra região. Eu não ficaria forçando nessa mesma aqui, beleza? Então, na última vela, a gente sempre vai ter que ter essa malícia de entender, tá? Ó, vou fazer 2 exemplos aqui pra vocês, ó. Pra entender em cenários que eu pegaria na última vela e cenários que eu não pegaria, ó. Imaginando que aqui eu tenho 2 blocos, tá? Primeira vela. A segunda vela, às vezes ela foi até assim, ó. Não foi tão grande, ó. Deixou, tipo, um paviozinho aqui e um paviozinho aqui, assim. Deixou também. E aí, na última vela, ela veio aqui, ó. E aqui embaixo eu tinha uma região muito top. Fui lá e peguei. Show. Nesse caso, como que eu teria o desenho do M15 aqui, tropa? Ó? Ele ficaria mais ou menos assim, ó. Ele ia ter nascido, descido e feito isso aqui, ó. Então, essa representação aqui, ó, eu desenhei, são 3 velas de M5 que daria essa movimentação do M15. Por que que nesse caso eu pegaria na última vela? Porque ela não fez reversão, ela abriu, desceu e retraiu. Perfeito, é o que eu quero, entendeu? Agora nesse cenário aqui é diferente, ó. Por exemplo, eu tenho uma vela de alta, a primeira vela do bloco aqui ela vem uma vela de alta, ó, vem até aqui em cima, aí depois vem aqui, ó, ela abre e desce, e depois ela vem, abre aqui, ó, e desce novamente. Nesse caso, eu já não pego o quê? Não pego aqui embaixo, uma compra. Por quê? Porque no M15, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá entendendo a diferença? Ó? Aqui ela deixou o pavio embaixo, peguei compra, ela subiu junto. Aqui não. Aqui ela abriu, subiu lá em cima, depois ela desceu. Ah, mas e se a primeira vela, ela for de baixa e a segunda que for lá no alto e depois descer? Mesma coisa, ela vai deixar a movimentação de reversão. Então a reversão é sempre uma vela que tentou ficar de alta, não teve força para se manter para cima, ela vem para baixo. É a mesma coisa se você pegar uma faca caindo. Pô, se a faca cair da bancada, você vai tentar pegar ela com a mão? Pô, ela vai furar tua mão. Então é a mesma comparação aqui no vela de reversão. A gente não pega na vela de reversão porque ela já mostrou que não tem força de alta. Se ela não tem força de alta, por que que eu vou comprar aqui embaixo? Ela já me mostrou que não conseguiu se manter lá em cima, entendeu? A ideia aqui, tropa, é passar uma visão que vocês não acham nem em curso pago, em qualquer mentoriazinha que tem por aí. Aqui é de fato compartilhar conhecimento com vocês. Conhecimento, às vezes, de macete que eu aprendi com outros mentores, macetes que eu fui aprendendo com o tempo e o tempo de tela que eu tenho. Desde 2019 aí eu olho o gráfico todo dia, então um pouquinho pelo menos a gente vai aprendendo, né? Vai pegando a malícia aqui da coisa, para vocês ir aprimorando cada vez mais a visão de vocês também. Deixa eu pegar aqui o meu indicador para analisar algumas regiões aqui também, pra gente ver se conseguimos pegar pelo menos uma operação aqui. Ó, então, ó, EURUSD, ó, fazendo a movimentação que eu mostrei para vocês, ó, de reversão. Então as duas velas tentou subir, agora a última tá descendo. Vou pegar a compra aqui? Nem a pau. O preço já veio aqui, agora ele já tá revertendo no M15, vou pegar nada. Então deixa passar por aqui. Agora aqui, ó, áudio JPY, ó, interessante. O áudio JPY dá para pegar, entendeu? Em cima, ó, vou até abrir aqui, ó, áudio JPY, ó, tá vendo? Ó, tem uma região aqui em cima. Ele não tá fazendo reversão, ó. A vela de M15, se a gente for ver, ela tá cheia. Então, se ela bater aqui em cima e retrair, beleza, show de bola. Deixa eu abrir aqui áudio JPY, vamos ver se vai dar tempo. Pega para 8 horas, tá? Peguei aqui no áudio JPY, tropa. Vamos lá.
Então, ó, vou mostrar para vocês a análise aqui mais uma vez para ficar bem claro, tá? A gente tem o que, ó? Esses dois gráficos são o mesmo, tá? Só que com templates diferentes. Aqui eu tenho mais na direita, mais voltado no Price Action, algumas marcações, e aqui na esquerda eu tenho mais voltado para Fibo. Aí eu tenho dois setups que eu utilizo como confluência, que é um setup 100% Price aqui e outro 100% voltado para Fibo. Então, o que eu tenho? A partir desse risquinho aqui, ó, nos dois gráficos, eu tenho o que a gente chama de exaustão de vela, que é a partir do momento que a vela já está muito esticada em relação ao tamanho anterior que ela vem fazendo. Então a probabilidade, quando ela está em exaustão, é ela deixar retração, ela deixar pavio, certo? Primeiro ponto. Direção do mercado, forte de baixa, estrutura, forte de baixa, pavio, deixando mais pavio em cima do que pavio embaixo. Mais um indicativo. 50% de retração. No M15, 66% de retração. Essa vela que a gente pegou a retração aqui é a retração do que, tropa? De M15. A gente pegou na vela de M5, mas a análise é para quê? Para M15. Então aqui no M15 era a última vela de M5 e a gente viu que essa vela, diferente das outras que estava vindo de uma reversão, essa aqui ela estava vindo de uma retração. Então ela bateu aqui em cima, certo? E fez o que? Fez a retração do M15. E para ela fazer essa retração do M15, ela teria que fazer também nessa do M5 que a gente entrou. Então aqui, ó, nessa região que tem vários pontinhos aqui no gráfico da direita, eu tenho uma região de preço redondo, tá? Que já é uma região que respeita bastante, a região de 98.300. Entrou em exaustão, tinha uma linha de tendência, tinha a segunda linha de tendência. Então, show de bola. Quando eu olho aqui para o lado esquerdo, no meu template de Fibo, a gente vê que a gente tem uma região de projeção de 161.8, junto com confluência de uma região de 61.8 na Fibo de retração dessa impulsão de baixa que ele fez. Aqui nessa impulsão de baixa que ele fez, a gente já tinha uma região também de 61.8, que é uma região de correção de Fibo. Então, essa é a análise que a gente fez. Se eu passar para o M15, vocês vão ver, ó, que coisa linda, ó. Tá vendo aqui, ó? Veio buscar aqui em cima, agora tá retraindo. É essa visão que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa live, que a gente queria buscar, ó, essa confluência de movimentação com região de preço. Então a gente pegou a venda aqui, agora é basicamente, ó, aguardar finalizar, que a nossa parte está feita, beleza? Uma vez que a gente faz a nossa parte bem feita, não tem o que se preocupar, não tem o que ficar em desespero, pegou a operação, aguardar, se der boa, show de bola, se der ruim, vamos para a próxima, que a nossa parte está feita, e igual eu expliquei, nem sempre a gente acerta todas. E tá lá, tropa, ó, winzada na conta. Fala aí, pegaram, deu win, foi coisa linda, não foi? Eu acho que pegar um win assim, entendendo como funciona na prática, vendo ali acontecer com seus próprios olhos, vocês começam a ver que, diferente do que muitos falam por aí, isso aqui não é cassino, isso aqui não é sorte, isso aqui é conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento alinhado, você consegue fazer grana com consistência. Então, até me perguntaram na caixinha de perguntas o que é consistência. A consistência é isso aqui, tropa. Você entender o que o gráfico tá falando, entender que não é só win, um negócio que do dia pra noite, beleza, eu tenho conhecimento aqui agora, eu vou ficar 24 horas clicando aí e ganhando dinheiro, porque agora eu aprendi a operar. Toda oportunidade que eu ver, eu vou pegar. Não é bem assim que funciona. Igual eu expliquei pra vocês, a gente pode ter uma estratégia com 80% de assertividade, vai ter aqueles outros 20 que sobra ali, que são os 20% que vai dar errado. Então, se eu fico forçando demais, eu tô sujeito a toda hora, exposto toda hora a esses 20% que pode dar errado. E esses 20% pode acabar fazendo você quebrar sua banca se você não tiver controle emocional de parar na hora que tem que ser parado. Então, o segredo da consistência é justamente essa. Você ter o conhecimento de conseguir ler o mercado, de fazer grana, mas principalmente saber a hora certa de parar. Isso vale tanto quando você tá ganhando, quanto quando você tá perdendo. Então, beleza, ó, a gente fez aqui o nosso winzada aqui, fizemos grana, show de bola. A gente encerra por aqui, amanhã é um novo dia, ou pegamos outra sessão e show de bola. Se eu tivesse perdido, perco até onde dá aqui, ó, que eu me programei, que até essa margem eu posso perder. Bati essa margem aí, tá tudo bem também. Amanhã é um outro dia, a gente opera de novo, e é isso aí que vai fazer você ter a disciplina de criar essa consistência, beleza? De fazer sempre tem que ser feito. E aí, curtiu essa aula? Agora imagina poder aprender isso ao vivo, fazer perguntas e ainda aproveitar uma série de benefícios exclusivos. Se você assistiu até aqui, eu tenho um convite especial para você. Entra para a Consultoria Astro, onde tudo isso aqui é 100% gratuito. Então não perca mais tempo, clica no link aqui abaixo e entra para a tropa da Consultoria Astro e venha participar ao vivo. Um forte abraço!